Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca de o quão é importante a gente estudar crítica textual do Novo Testamento. Essa é uma área que ela não é muito conhecida e também ela não é que ela não seja muito conhecida, mas ela não é uma das áreas que é da mais, como que eu posso colocar, das mais das que chamem mais a atenção do estudante mediano de teologia. Ela é uma área mais específica, para ser sincero, ela atua mais com a exegese, e aí as pessoas elas ficam com dúvida, né? Ou elas acabam passando por cima dessa matéria. Então, para você compreender mais profundamente esse assunto, eu peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Também peço que se torne membro do canal aqui. E é sobre isso que eu estarei falando. Na página inicial do canal você encontra um curso de teologia. Então vamos a mais este vídeo em si. E retomando essa questão, né, da crítica textual, uh, toda pessoa que estuda teologia, ela vai aprendendo que existem caixinhas: bibliologia, eclesiologia, Antigo e Novo Testamento, escatologia, a heresiologia. Dentro da teologia você tem várias matérias, e uma das que mais me chama a atenção é a teologia bíblica em si, a hermenêutica e a exegese. E dentro da hermenêutica, dentro da exegese, você tem o conceito de crítica textual, que é a ciência que lida com a reconstrução do Novo Testamento. Então, o que acontece? Quando você compra, por exemplo, um Novo Testamento grego, quinta edição revisada, você compra uma quinta edição revisada, por exemplo, você lida com um conjunto de manuscritos, né? com um aparato, né? Uma nota de rodapé chamada aparato crítico. Você lida com um aparato cheio de nomes de manuscritos que apoiam ou trazem outras leituras variantes dos versículos bíblicos. E a crítica textual, ela faz a crítica textual do Novo Testamento. No Antigo Testamento também é feito esse processo, mas ele é um pouco diferente no trato teórico. Mas no Novo Testamento você tem isso, de comparar os manuscritos para ver qual que é a melhor teoria. Qual que é a melhor, não teoria, mas a melhor leitura. A teoria ela é a base, vamos dizer assim, a base prática que impõe, o que estabelece como essa informação vai ser lidada. Então, por exemplo, existem pelo menos duas linhas de crítica textual mais conhecidas. A mais conhecida que domina o mundo acadêmico hoje é o ponto de vista eclético. Por que ele é eclético? Ele mistura dois princípios básicos: questão manuscritológica e evidência interna. Então, por exemplo, os ecléticos em geral eles tendem a seguir as leituras dos manuscritos mais antigos, em detrimento de manuscritos mais recentes, e eles também mesclam isso com uma leitura chamada interna, que é feita uma análise exegética, por exemplo, linguística, dentro do texto, para ver qual leitura se adequa melhor, qual leitura explica melhor as outras variantes, qual leitura está nos melhores manuscritos, né? Assim, vamos dizer, do ponto de vista eclético, que seriam os mais antigos. Não que necessariamente o manuscrito que tem a leitura mais antiga ele venha a ser escolhido, né? Porque aí é passado por uma série de critérios subjetivos para se estabelecer determinada leitura. Ponto. Então essa é o ponto de vista, a linha mais conhecida da crítica textual. Por outro lado, você tem uma linha que ela é comentada, às vezes de relance, né? O que não a torna inválida, que é o ponto de vista majoritário, que é uma galera, né? Eu sou dessa turma, para ser sincero, que entende que a evidência interna, né, a análise interna do texto, linguística tem que ser levada em consideração, é utilizado esse processo também, só que no menor grau, e utilizado o peso dos manuscritos, né, da quantia de manuscritos.
Claro que ser majoritário não é só contar manuscritos, mas levar em consideração a possibilidade de determinadas leituras. Porque a lógica, ah, enquanto que o ecletismo ele tem uma lógica real, que é vamos aos manuscritos mais antigos, que possivelmente eles sofreram menos adulterações ao longo do tempo. É uma lógica que é relevante, é importante, é justa. É justa. E vamos mesclá-la com a questão da evidência interna, com a análise linguística, com a possibilidade daquele autor utilizar aquele conjunto de palavras, aquela estrutura de frase, né? Então, de ordem exegética, de ordem analítica, linguística, exegética, faz total sentido. Mas aí você também cria um processo linguístico. O majoritário, ele já se firma aonde? Na evidência manuscritológica. Vamos comparar os 5.000, 6.000 manuscritos existentes. Vamos comparar os manuscritos, 6.000 manuscritos existentes, e vamos separá-los, né? Separar por famílias. Existe esse conjunto e achar as famílias daqueles manuscritos que se aproximam, e estabelecer o melhor texto, o texto que foi mais bem difundido, né? Mais difundido. Com isso, você gera um antagonismo entre essas duas teorias, eclética e majoritária, por exemplo, que os ecléticos eles vão se basear em meia dúzia de manuscritos vindos do Egito, que são completamente contraditórios entre si, né? Em alguns aspectos. Por exemplo, se você comparar o Codex Sinaíticos e o Vaticanos, só nos evangelhos eles discordam 4.000 vezes. Então quem está certo? 4.000 vezes eles discordam entre si. Qual deles está certo? E o majoritário, que ele vai pela linha, vamos dizer assim, a linha de coesão, né? Onde que você tem a taxa de concordância. Por quê? Se o texto foi copiado no Egito, foi copiado em Roma, foi copiado em Antioquia, foi copiado na Espanha, foi copiado não sei na onde, a possibilidade de controle de alguma determinada grupo de pessoas, de uma religião, fica inviável, porque o texto você encontra ele no Egito, na Antioquia, em Roma, você encontra ele em vários lugares. Então como é que esse texto pode ter sido adulterado se ele está em todos os lugares? E se o texto, aquela variante, ela é encontrada em todos os lugares, é muito difícil ela ser uma leitura local. Por exemplo, se a gente pegar um pequeno conjunto de manuscritos de uma determinada região, às vezes pode ter leituras locais, que podem ter sido viciadas, por exemplo, e aí isso é uma questão hipotética, mas que a gente leva em consideração esse pensamento, né, que se leva em consideração, de que esses manuscritos eles têm essa marca local. Então, essas cópias elas não vão representar aquilo que era seguido pelos grandes copistas e por aí vai, né? Então, daí surge a briga entre texto bizantino, né, aqueles textos copiados em Bizâncio, hoje é a Turquia, que são conhecidos como textos bizantinos, com o texto egípcio, né, que constam os manuscritos mais antigos e completos, sinaíticos, vaticanos, né, como principais representantes, efraimita e por aí vai. Então, essencialmente, crítica textual ela lida com isso. Ela não lida, a crítica textual ela não lida com a teoria de fontes, essencialmente. A teoria de fontes, a fonte Q, a crítica textual, ela não até de comparação de manuscritos, ela não questiona se foi Mateus ou se foi João, se foi Mateus ou se foi Adalberto que escreveu o Evangelho de Mateus. A crítica textual, nesse ponto que eu estou expressando, ela se refere apenas ao que já foi redigido. Então você pega todas as cópias de Mateus e compara elas. Você não fica se perguntando se foi Mateus, se foi Adalberto, se foi Raimundo. Não. Está aqui o manuscrito, vamos descobrir qual é a leitura mais provável de ser original. E aí você trabalha via comparação. Não só comparação de textos gregos, que são a prioridade, mas você também compara com versões antigas, citações de pais da igreja, que aí você vão diminuindo a importância de acordo com o afastamento da língua original, sendo uma cópia direta dentro da língua original. Então é muito importante isso, porque nos dias de liquidez, que é o que nós vivemos, muitas vezes a Bíblia ela tem sido questionada, e a pergunta ela é válida. A Bíblia foi adulterada? Por exemplo, a Bíblia que nós temos em mãos,
foi adulterada? E a crítica textual, ela tenta responder isso. Ela não foi feita para responder isso, mas ela responde isso via comparação de manuscritos, via esse processo de desenvolvimento teórico. E se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe com os amigos. Se gostou dessa aula, achou super interessante, pode deixar seu comentário aqui. E volta no vídeo, reveja, né, reveja. Tem muita gente que está chegando nesse tema, né, chega nesse tema. Então, esse aqui é um breve resumo do que é crítica textual. Espero que tenha edificado sua vida. Caso tenha gostado mesmo, se torne um apoiador do canal aqui via membresia, ao lado de se inscrever, e caso queira fazer alguma doação para ajudar a gente aí no processo de estar estudando e ajudando, meu Pix se encontra no meu Instagram, Adolfo Clair, ok? Um abraço e fui.